Olá, você que nos acompanha em mais um Abstract, seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui com a Sandra e com o Fábio, representantes do consórcio. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Robson. Sempre um prazer, né, estar junto com a Unidade aqui, trazendo mais um programa, né, do consórcio CISAMAV para a região do Alto Vale. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, né? Está sendo um prazer estar aqui conversando e poder mostrar um pouco do trabalho. Legal. Bom, Sandra e Fábio, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, temática meio ambiente, conversar um pouquinho do consórcio, né? Lembrando que já temos um projeto em parceria com o consórcio CISAMAV, com o apoio do consórcio, né, no projeto Parques Municipais. E é sempre muito importante as parcerias, né, Sandra? E eu acho que seria interessante hoje a gente entender um pouquinho o papel do consórcio. Ele tem um impacto regional, assim como a Unidade tem uma abrangência Alto Vale, também o consórcio também tem, né? E hoje, como é que está o consórcio, né? Como é que ele caminha, quais são as perspectivas futuras? Ele já está estruturado, já está em funcionamento, Sandra? O consórcio, eu sempre digo que ele é uma extensão da nossa AMAV, né? A gente tem uma instituição dentro da região do Alto Vale muito forte dentro dos nossos municípios, dentro da ideia dos gestores municipais, que é a Associação dos Municípios, né? E para a prestação de serviço, para a gente poder atender esses municípios em prestação de serviço, vem a função do consórcio. O CISAMAV, ele é multifinalitário, então ele tem várias gerências dentro dele, né? O consórcio ele já foi instituído desde 2007, através da gerência de saúde, onde faz toda a parte de licitações compartilhadas de medicamento, a parte de consultas, exames específicos, né, dentro do município. Então, são demandas que veio através dos gestores municipais, dos nossos prefeitos daquela época. E a gerência temática de meio ambiente, ela também veio através de instigação dos gestores anteriores. A gente, né, agora em 2025, a gente tem novos gestores, mas ele vem sempre sendo construído. Também não é de uma hora para outra que a gente consegue ter uma gerência de meio ambiente regional. Então, o consórcio, através dos municípios, através de assembleia, né, porque o consórcio ele tem 20, eu sempre digo que é 28 chefes, né, eu acho que é uma das maiores instituições com mais chefes que a gente tem, né. Então, assim, toda decisão ela passa pelos gestores públicos dos nossos municípios. Então, a gerência temática de meio ambiente ela vem hoje para a gente começar a temática nos municípios a valorizar a questão meio ambiente. Então, tanto o CISAMAV, quanto a Unidade, quanto a AMAV, quanto, né, as instituições que fazem parceria junto com a gerência temática de meio ambiente, têm o mesmo objetivo, que é a gente fazer a valorização e o cuidado do nosso meio ambiente. Então, o consórcio hoje, através da gerência temática de meio ambiente, ele tem vários objetivos. Um deles é a questão não digo solucionar, mas a gente buscar soluções mais palpáveis dentro dos municípios, que é a questão de resíduos sólidos, né? A gente tem aí um projeto muito grande que até futuramente a gente pode vir aqui só falar sobre ele, né? Que é a questão de tratamento de resíduos. Então, o rejeito, no lugar dele ir para o aterro sanitário 100% após a coleta, ele passa por um tratamento e depois ele vai o que sobra desse tratamento para o aterro sanitário. Então, a gente já está aí tentando cumprir metas, né, do nosso plano de saneamento, o plano também de resíduos sólidos, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem a questão da educação ambiental, que é o que hoje a gente vai aprofundar mais o nosso programa. A parte também de políticas públicas, a gente vem trabalhar a questão dos municípios em legislações municipais, instigar os municípios a criar órgãos ambientais dentro da instituição pública, e também a parte do licenciamento ambiental, que não deixa de ser uma política pública, né? Mas o licenciamento ambiental ele também vem para a gente ter um crescimento ordenado dentro do município. Legal, Sandra.
Bom, dentro dessa gerência, tu deve ter um corpo técnico que está te auxiliando. O Fábio é um dos técnicos, né, Fábio? A gente já vai conversar um pouquinho dessa parte de educação ambiental. E hoje o teu corpo técnico, quantas pessoas compõem, né, essa tua estrutura hoje que tu gerencia dentro do consórcio? Hoje, dentro da gerência temática de meio ambiente, contando com a minha atuação, né, que eu sou a gerente, sou engenheira sanitarista e ambiental, a gente tem 8 técnicos multidisciplinares. A gente tem o Fábio, o nosso educador ambiental, que logo ele vai se apresentar. Temos uma auxiliar dos fiscais ambientais dos municípios, porque cada município, a competência do município também é cuidar do meio ambiente. E uma das formas é a gente estar falando da fiscalização ambiental. Não falo numa fiscalização ali taxativa de autos de infração, mas de orientação. E a gente tem a Ângela, que é bióloga também, auxiliar dos fiscais ambientais. A gente tem a Vanessa, nossa engenheira florestal, o Guilherme, nosso engenheiro sanitarista ambiental, o Diego, nosso engenheiro agrônomo, o Henrique, nosso arquiteto e urbanista, e a gente tem a Francinelli, que é a nossa geóloga, que, como se diz, né, é um quadro técnico que hoje tem muita expertise dentro da área meio ambiente, né? Pois é, legal. Tu estás com um quadro bem multidisciplinar, né? Várias áreas auxiliando na tua gerência. E o Fábio é um desses técnicos, né, Fábio? E como é que está esse desafio aí da educação ambiental, né? Falando a nível regional. A educação ambiental, ela tem várias linhas de atuações e vários entendimentos dentro dela, né? Por muito tempo se enxergou a educação ambiental como uma finalidade meio para um objetivo maior. E, na verdade, nós trabalhamos dentro da gerência que a educação ambiental é uma finalidade nela mesma. É uma finalidade fim. Porque a educação ambiental ela é como se fosse um guarda-chuva para que todas as políticas ambientais tenham eficiência, tenham efetividade, né? Quando nós falamos assim, de assessoria em políticas públicas, elas não são apenas palavras vazias, elas têm um impacto na vida das pessoas nos 28 municípios. A forma como esses municípios vão receber essas políticas, vão receber a atuação do consórcio, ela demanda um trabalho integral e completo, né? Então, a educação ambiental a nível regional, ela passa por atuar nas várias camadas e perspectivas que são importantes para que o consórcio como um todo tenha efetividade. Vai desde do entendimento ambiental do poder público, porque o poder público tem que entender as questões ambientais para poder apoiar ou não as decisões, que vai desde a aprovação de uma licença ou o entendimento se uma obra é viável ou não, né? E também aquele alinhamento dos secretariados, das instituições presentes no município, que eles também são agentes que vão atuar como educadores ambientais, e a própria sociedade. A sociedade ela não é uma espectadora de um trabalho de uma prefeitura, do trabalho do consórcio. A sociedade também ela é uma agente que atua com nós, né? Então, a educação ambiental ela é algo muito... Ela tem uma robustez teórica e prática que é importante de lembrar e colocar em prática, né? Como é que vocês, Sandra e Fábio, estão vendo essa articulação com os municípios? Apesar de toda uma estrutura que pensa educação ambiental, quem efetiva, quem realiza é lá na ponta, os municípios, né? E aí vários atores participam desse processo. Como é que vocês estão pensando as estratégias de, além de pensar projetos, pensar ideias, que realmente, né, se efetive lá na ponta? Como é que está essa conversa? Como é que os municípios estão olhando essa preocupação com a educação ambiental, que é a base, né, para a mudança, inclusive, para que haja menos fiscalização, para que, né, no final reflete naquilo que é feito e gasto muito recurso e tempo, inclusive, né? Eu digo que a educação ambiental ela vem da base de tudo, né? Ela é a base. E a gente vem sempre com aquela frase de que não, educação ambiental, a gente vai estar sempre trabalhando com a geração futura. A gente precisa de educação ambiental para cuidar da geração futura. Mas ela não pode mais procrastinar. A gente precisa,
do meu pequeno lá, da criança de 1 ano, 2, até o senhor de idade de 80 anos, 90, enfim. Enquanto a gente estiver aqui vivenciando o nosso meio, a gente precisa estar vivenciando a educação ambiental. E a educação ambiental, ela não é só a educação da escola, lá na escola, uma disciplina lá na escola, ela é o nosso dia a dia. Mas falando, né, sobre a tua pergunta, a gente tem 28 diferentes realidades dentro da nossa região. A gente tem municípios muito bem estruturados com questões técnicas e a gente tem municípios onde uma pessoa é multidisciplinar. Então, a gente precisa respeitar também cada município. Cada município ele tem o seu planejamento de folha de pagamento. Então, a gente não está chegando lá na prefeitura e falando, olha, agora nós precisamos que vocês contratem um educador ambiental. Não é isso. A nossa proposta diante dos 28 municípios é: nomeie alguém, traga para a gente, né, a nomeação de alguém que tenha afinidade, que goste de falar de meio ambiente, independente da área de atuação dela dentro do município, porque ela é o nosso pontapé inicial. A gente precisa de gente que gosta, pelo menos para a gente poder entrar dentro do município, para a gente poder começar a falar de meio ambiente. E após isso, a gente vai incorporando a ideia lá dentro da gestão pública, e aí a gente pode, daqui 1 ano, 2, dizer, olha, agora é o momento de talvez trazer um educador ambiental. Essa pessoa que foi nomeada pelo prefeito, pelo chefe do executivo, essa pessoa vai ser o nosso braço lá no município. Nós vamos capacitar, logo após o Fábio também vai explicar um pouquinho dos encaminhamentos do programa. A gente vai capacitar ela, vai tentar buscar com que ela se engaje dentro do programa e que ela expanda mais os conhecimentos que ela tem dentro do município. Legal, tu já está falando de programa, então vocês já têm uma articulação, né, de um programa a ser inserido, a ser abordado, né, imagino dentro da educação ambiental seja um dos pilares fortes. E aí a gente está curioso agora para entender então um pouquinho mais desse programa, né? Sim. Então... Foi a partir do momento em que a equipe da gerência do meio ambiente começou a se estruturar de forma real no ano passado, já foi uma das primeiras demandas, né, apresentadas para a equipe, que era a criação de um projeto integrador regional. E nisso nós pensamos já desde o ano passado, com algumas reflexões, algumas estruturações, e nós pensamos em um programa. Pensamos, estruturamos e lançamos esse ano um programa ambiental. Por que a gente fala programa e não fala projeto ou não fala ação? Porque um programa, ele já tem subentendido na sua definição que ele é a longo prazo, ele é constante, ele vai sempre se atualizando e tendo as suas variações de escala de resultado e avaliação. E nós lançamos esse ano um programa Viver Alto Vale, né? O Viver Alto Vale ele passou até por algumas reuniões de nomenclatura, porque não é apenas o nome, tem todo um significado. Nome não são apenas palavras, tem significados embutidos nele. Viver Alto Vale, ele vem muito da reflexão da nossa atuação do consórcio. O consórcio, ele pensa e executa e auxilia políticas públicas. E como é que nós recebemos essas políticas? A gente recebe elas no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós vivemos política pública. Política pública não é apenas eleição. Não é apenas algo a ser debatido numa sala apenas de políticos, vereadores e prefeitos. Política pública é feita por todo mundo, não apenas por uma pessoa com o título de secretário. Então, o Viver Alto Vale vem disso. Ele remete a viver Alto Vale, viver política, viver bem, viver no Alto Vale, efetivamente, ambientalmente equilibrado, né? Que é esse o objetivo maior do projeto. E se ele é um programa constante, ele também tem as suas estruturas. E o programa ele traz eixos temáticos, onde vão ser trabalhados de maneira focal, à medida que o programa vai se amadurecendo, ele vai tendo robustez e maturidade. Nós temos eixos que são demandas, como é que eu vou dizer, inerentes do meio ambiente, gestão ambiental.
e também demandas que são próprias do nosso Alto Vale, que é uma demanda que a gente percebe como algo caro, urgente. Né? São eles resíduos sólidos é um eixo dentro do programa Viver Alto Vale, o Viver Educação Ambiental, que ele vai ter toda uma atuação direcionada a legislações ambientais sobre o tema, a capacitação do pessoal, o Viver Alto Vale Cidades, que já vai remeter a trabalhar com planejamento urbano, atualização de planos diretores, desenvolvimento econômico. O próprio licenciamento ambiental, ele é algo que remete a planejar desenvolvimento econômico e ele também faz parte do Viver Alto Vale. Nós temos o saúde, turismo e biodiversidade. Então, são eixos, né, que apesar de parecer algo grandioso, ele é para ser grande. As aspirações são ser grandioso e efetivo e de resultados plenos. A gente tem consciência de que eles vão ser um de cada vez, à medida que o programa e os municípios e o consórcio vão ter uma maturidade para executar. Né? Ele, então, no caso, já é um eixo condutor, inclusive, imagino, né, Sandra, da tua gerência, quanto pensar a estrutura, né, imagino, pelos eixos temáticos, como o Fábio colocou, e tu colocasse sobre os municípios terem um representante, uma nomeação de representação, né? Imagino que nos municípios, automaticamente, esses representantes já são a ponta do programa, eles que estarão dentro desse grande guarda-chuva, né? Abrindo outros guarda-chuvas e abraçando na prática os projetos, aí, as ações desenvolvidas nos municípios. E dentro, né, hoje talvez a nossa temática fica mais com a educação ambiental. E o que vocês já pensam dentro desse eixo temático educação ambiental que o programa está abrangendo? Já tem algumas ações pensadas? Já existem articulações? Como é que está essa estruturação? Falando agora desse... A gente poderia falar um programa a cada eixo temático, né? Mas vamos focar hoje talvez na educação ambiental. E dentro desse eixo da educação ambiental, como é que vocês já estão estruturando, então, para a efetivação, que é a base, né? Inclusive, né? Já foi muito bem aqui abordado, e talvez seja até prioritária também nesse olhar, né? De impacto, e talvez até mais próxima, porque envolve já atores que vêm trabalhando no dia a dia, então talvez também tenha essa, não sei se é uma facilidade, mas já existem alguns caminhos já mais abertos, né? E como é que vocês estruturam para a educação ambiental? O que o programa prevê dentro da educação ambiental, então, dentro do programa Viver Alto Vale? Dentro da questão educação ambiental, a gente, como o Fábio falou, né, tem vários eixos. A gente vai trabalhar a educação ambiental como se fosse estruturar novos técnicos nos municípios, capacitando eles para ser novos educadores ambientais no município. Então, dentro dele, né, o Fábio, a gente já tem um cronograma. Lançamos o projeto agora dia 14 de março, em Laurentino, numa assembleia de prefeitos, na qual 28 prefeitos estavam presentes. Eles fizeram a aprovação do programa, do nome. E a ideia, a gente, dentro da educação ambiental, nesse primeiro momento mesmo, é a gente capacitar essas pessoas que estão lá na ponta. Por quê? Porque hoje somos educação ambiental no programa, né, dentro do Viver Alto Vale, além dos outros técnicos, mas é o Fábio, além de mim como gerente na condução dos trabalhos. Então, a gente não tem mão de obra sozinho. E para a gente buscar novas mãos de obras, né, mais mãos para nos ajudar, a gente, através da educação ambiental, a gente vai estruturar os municípios, capacitar essas pessoas que foram nomeadas para que elas sejam o nosso porta-voz do programa. Por isso, dá a ideia de pessoas que gostem de meio ambiente. Após a gente trabalhar aquela ideia de capacitar eles, a gente vai começar efetivamente a trabalhar
resíduos sólidos. Como a gente vai chegar na população, desde da educação da criança que está na escola, ao idoso, aos jovens, né? A pessoa do mercado de trabalho que já não está nem na sala de aula e também já não está lá no clube do idoso, né? Onde a gente vai chegar nessas pessoas? Como a gente vai chegar nessas pessoas para falar de um assunto cotidiano, que é a separação de materiais, que é o básico. A gente fala como resíduos sólidos, nós que somos da área meio ambiente, como se fosse algo simples, mas para dona de casa, às vezes é difícil. Para minha mãe, e eu estou trabalhando na área, já era difícil ela entender o que é o resíduo seco, o que é o rejeito, enfim, o que vai, o que não vai na sacola do reciclado. Então, a gente precisa entender todas essas metodologias e é através dessas pessoas, esses nomeados de município, que a gente vai capacitar a forma como elas vão abordar a população daquele município. Porque a gente tem 28 municípios, mas são micro-regiões de culturas diferentes. Então, assim, eu não consigo trabalhar a educação ambiental da mesma forma em Santa Terezinha e Chapadão do Lajeado, que são os extremos da nossa região do Alto Vale, ou José Boatê e Petrolândia. Então, assim, são culturas diferentes. A gente, indo em Rio do Campo, a gente já entende que é diferente de Rio do Sul. E a gente está na mesma região. Então, a gente precisa ter o cuidado também de respeitar a cultura de cada município, de cada micro-região, para a gente conseguir chegar com mais eficiência nessa população, né? Uhum. E hoje o consórcio, por exemplo, para implantação do programa, hoje ele inicia com recursos próprios, digamos assim, são o corpo técnico próprio, recursos próprios. E vocês prospectam, por exemplo, parcerias de outras instituições, a busca por recursos com projetos, talvez, né, de editais ou de outras formas, né, de captação. Como é que vocês estão prospectando para que o programa ele se fortaleça e consiga, né, ter mais estrutura no sentido, né, de dar uma condição real assim, de aplicabilidade, de chegar mais próximo aos municípios, porque a educação ambiental não é o único eixo da tua gerência, né? Tu já colocou que tem a questão de licenciamento, são demandas que vão demandar muito dos técnicos também, imagino. E aí, pensando nessa parte da educação dentro do programa, vocês prospectam parcerias para que ele também consiga caminhar e ter efetividade lá nos municípios, né? Com certeza. A gente tem ideias, né, e busca também parcerias. Hoje a gente tem parceria com a Unidave, né, Robson, a gente já fez trabalho juntos, inclusive de capacitar os próprios técnicos da gerência de meio ambiente junto com os técnicos de município, mas a gente tem uma parceria muito forte também com o Ministério Público. A gente tem uma parceria muito forte com o IMA, o nosso, né, Instituto do Meio Ambiente Estadual, que é o que licencia, mas hoje eles têm um programa que é interessante, que é o Penso Logo Destino, onde fazem campanhas de coleta de eletrônicos e pneus e que faz, assim, muita diferença nos municípios, porque ele é um programa regional onde cada município faz a sua campanha, porém, tem no dia da coleta, os municípios levam para os pontos de entrega. Então, assim, a gente tem um ponto de entrega de coleta em Agronômica, Ituporanga, Presidente Getúlio, Itaió. Então, os municípios ali ao redor fazem a coleta desses materiais de eletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, agora tem o período de pneus também, e o município faz a coleta, enfim. E agora a gente buscou recursos junto ao Ministério Público de comprar containers para a gente fazer o armazenamento temporário desses materiais. E o permanente, que é aqueles containers maiores, para a gente poder colocar nos municípios, ponto, né? Os municípios das micro-regiões, assim. E foi um projeto que o Fábio elaborou e a gente acabou arrecadando recursos. Ele está vindo gradativo, ele vem através de autos de acordos, né, do Ministério Público, mas que vai fazer a diferença nos municípios e que
nós não teríamos dinheiro. A gente está falando aí de R$250 mil. Nós não teríamos recurso próprio, a não ser que os prefeitos, que os municípios rateassem esse valor, colocassem dentro da gerência de meio ambiente e a gente conseguisse comprar. Mas a gente sabe que no município, as demandas, o meio ambiente, ele é uma das demandas. E ele sempre vai, assim, naquela situação assim, agora sobrou um pouco. O que a gente tem instituído dentro dos municípios, até através da política, a gente encaminhou minuta de lei para os municípios, para instituir a política municipal de meio ambiente. Além delas, o Sistema Municipal de Meio Ambiente e a criação de Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, a gente tem instigado os municípios a buscar o licenciamento ambiental municipalizado, onde as taxas desse licenciamento vai para o fundo e esse fundo pode subsidiar a questão da educação ambiental no município. A gente pode fazer uma licitação compartilhada via consórcio, mas que cada município tenha um valor de recurso. Além de outros métodos da gente tentar buscar, a gente está sempre buscando e olhando algum edital ali, ou ver se enquadra, se é possível também. Porque a gente também não está aqui para ficar onerando, né? Por mais que a gente saiba que é investimento para o município. A gente tem essa visão, mas a gente sabe que não é assim tão simples na gestão pública. Então, a gente tem buscado, e realmente o Ministério Público é um dos nossos parceiros assim, fundamentais. Agora, já dando spoiler, a gente ainda não recebeu, mas assim, a gente encaminhou um projeto agora para a gente poder encaminhar dar o start da gente poder encaminhar um computador para cada município, um notebook para cada município, para cada setor de órgão ambiental de município, dos 28, independente da estrutura de cada um, para que eles tenham um mínimo. Porque assim, Robson, a gente não está aqui para julgar e crucificar ninguém, não é esse o objetivo. Mas a gente sabe da realidade, tem municípios que a pessoa, o fiscal ou a pessoa do órgão ambiental não tem um computador para poder trabalhar. E para poder ter eficiência no trabalho, a gente também precisa tentar dar um mínimo de recurso para eles. E o consórcio, a gerência, vem para isso. A gente também tem um olhar municipalista. A gente sabe que também não é só chegar com o programa Viver Alto Vale e dizer, olha, agora vocês precisam desenvolver ele. Não é esse o objetivo. Porque a gente sabe que não tem mão de obra para tudo isso. E é um esforço que ele é muito grande agora, mas que à medida que nós formos ganhando resultado, ele vai se diminuindo porque vai se retroalimentando o programa e o desenvolvimento dos municípios na área ambiental, né? Então, a educação ambiental, como ela é a definição dela é que ela é um processo coletivo de construção de habilidades e de recursos, ela é diversa também. Então, não é apenas uma fonte de recurso e não é sempre as mesmas formas de recurso. Porque o mundo e as condições, o contexto, a conjuntura vão mudando e aí o consórcio vai acompanhar essas mudanças. Então, no caso, novos editais saíram esse ano, que vem do governo federal e que a gente sempre está estudando para ver se dá para implementar ou não algum projeto, a gente vai estudando. E a ideia do programa dele tem um caráter regional, mas as ações são locais, respeitando as particularidades de cada município. Então, quando nós já lançamos o programa e os municípios já fizeram a recomendação, a indicação do responsável de cada município, esse grupo de trabalho com representantes, ele já tem um caráter participativo. Ele não é um unilateral do consórcio fala e eles obedecem. Muito pelo contrário. Se cria, então, no programa, no eixo educação ambiental, um grupo de trabalho, uma instância de trabalho, onde nós vamos mapeando demandas em comum. A gente vai mapeando também demandas particulares e vamos ir ali equilibrando, né? As capacitações, oficinas. E capacitação não é naquele sentido de vou capacitar para uma gestão ambiental. Não. Eu vou capacitar no sentido de que eu vou conscientizar, sensibilizar
dar aquele letramento ambiental nas pessoas para que elas, independente de estar trabalhando ou não num órgão ambiental, ela vai ter aquelas boas práticas, boas iniciativas, vai ter aquela autonomia e proatividade em ser um educador ambiental. E eu brinquei já em algumas reuniões, como se fosse um esquema de pirâmide, né? Começa com um educador, depois vai com 28, né? Mas a ideia foi uma fala de uma das representantes do município, que é na primeira reunião, né? A gente fez aquela primeira capacitação com os representantes, e daí no final eu perguntei: era o que vocês esperavam? Quando vocês entraram, vocês receberam aquele e-mail, ficava lá sobre o caderno de passo a passo do Viver ao Vale. Esperavam que seria mais ou menos assim? Uma boa parte falou que não, esperava que seria uma capacitação para eles serem palestrantes nos municípios, e não é essa a ideia. Eu não estou formando palestrantes, eu estou formando pessoas que vão se sentir autônomas de executar projetos ambientais locais. Né? O Viver ao Vale não é uma fórmula pronta que os municípios vão replicar. A palavra não é replicar, a palavra é construir. Né? Autonomia esses atores locais. Né? Isso. E as indicações, elas não são apenas pessoas que trabalham em diretoria ou secretaria do meio ambiente. Tem pessoas da educação, tem pessoas do turismo, tem pessoas do planejamento urbano, né? Então, ele é diversificado, porque uma das principais motes do programa é a questão ambiental, ela cai em todas as interfaces de um município. Ela cai em todas as interfaces da vida cotidiana de uma pessoa numa cidade. Independente dela ser engenheira ambiental ou bióloga, a pessoa pode ser médica. Ela lida com questões ambientais no trabalho dela. A pessoa pode ser uma atleta. Ela vai lidar com questões ambientais na vida cotidiana dela. E se o programa ele é participativo, a ideia é que seja num futuro já próximo, elas também se sintam autônomas, sujeitos ativos, para poder liderar projetos do programa. Também como se fosse uma pirâmide, né? Então é capacitado para dar autonomia para mais pessoas. O programa, principalmente o eixo educação ambiental, ele tem 3 pilares. A gente pode discutir numa primeiro encontro nos municípios, que é referência, referencial, escala e constância. Referencial é, numa cidade, nem todas as pessoas têm o mesmo referencial de autoridade. A gente no poder público fala qual é a autoridade de uma cidade, é o prefeito. No ponto de vista de comunicação e engajamento, todo mundo se engaja com o prefeito numa cidade? Às vezes não. Tem pessoas que não vão se engajar com o poder público formal. Às vezes eles vão ouvir muito mais um líder comunitário, vão ouvir um professor da escola onde o filho vai. Chamar essas pessoas para trabalhar e executar o programa é construir referenciais possíveis, referenciais efetivos. Escala. O programa regional, ele vai começar grande já? Não. A gente vai sempre trabalhando nas escalas possíveis. Ações locais, o resultado é regional. Ações locais integradas, o resultado é claramente regional. E constância, que é a permanência do programa como um todo. Ele não vai terminar só no dia ele não começa e termina no dia da árvore, não começa e termina no dia da água, e ele não começa e termina no mês de junho. Né? Então, são 3 pilares que o pessoal, todo mundo dos municípios já entendeu, comprou a ideia, e pelo feedback assim, das primeiras reuniões, dos primeiros encontros, é promissor, né? Tipo, é um programa para se sonhar e enxergar algo muito bom já a médio prazo. Muito bom. Bom, além dessa questão da importância de captação de recursos para dar um fôlego para o programa, né, Sandra, tem também a participação no sentido de auxílio de recursos humanos, que também é importante para o programa, né? E vocês têm um projeto cadastrado aqui com a Universidade Gratuita também. A Universidade Gratuita agora recebe só alunos formados, né? Mas a partir do momento em que houverem interessados e alunos que já estão se formando, já existem alunos formados, né? Eles podem estar se aderindo ao projeto inscrito, né, pela Universidade Gratuita
E não sei se tu queres falar um pouquinho já de qual que é a proposta de vocês, o que vocês esperam com essa parceria do projeto com a Universidade Gratuita, porque até o momento de quem está nos ouvindo, né, daqui um pouco interessado em prestar as horas, né, dessa devolutiva do programa, pode ser feito lá no consórcio, né? Isso mesmo. A gente já vai deixar aqui o convite. Venham participar do programa Viver Alto Vale. A gente tem... O programa ele é multidisciplinar. Então, a gente não está ali limitado a um grupo específico, área, meio ambiente. Um curso específico. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem levantamento de dados, estatísticas, a parte de jurídica, principalmente, a parte de praças, né, urbanística também, arborização, programas, projetos. Então, assim... Comunicação social, a parte de resíduos sólidos, levantamento de estatísticas, estudos, enfim, a gente tem... Olha, é uma infinidade. Eu lembro que quando a gente encaminhou, acho que a ideia do programa da Universidade Gratuita junto à Unidade, para a gente receber, né, esses alunos, na época eram alunos, agora a gente já vai estar falando de profissionais, né, pessoas que finalizaram a graduação. A gente, eu acho que escreveu 5 ou 6 projetos, né? De comunicação, de levantamento de dados de resíduos, em específico município, mas a gente tem 28. Então, assim, às vezes o aluno, né, a pessoa que acabou de se formar, ela reside em Presidente Getúlio, ou é de Vitimarsum, ou é lá de Rio do Campo, a gente tem o projeto em todos os municípios. Então, se às vezes esse profissional quer vir conversar com a gente, quer se cadastrar através da Unidade, a Universidade Gratuita, para a gente poder, às vezes, engajar dentro do próprio município dele, né? A gente tem possibilidades. Então, a gente precisa de mão de obra, com certeza. A gente está aí, hoje, buscando parceria para isso. Legal, então já fica a dica, né? Você, aluno formado agora, que busca um projeto para cumprimento das horas, né, que o programa Universidade Gratuita exige, primeiro verificar lá na plataforma os projetos disponíveis, né, Sandra? Sim. E existem muitas possibilidades, então, para auxiliar o consórcio, né, com esses profissionais agora das mais diferentes áreas. Nós colocamos desde das áreas da engenharia, do jurídico, também da saúde, porque a saúde ambiental também é um tema que cabe à educação ambiental, né? É verdade, bem lembrado também, né? Um leque bem grande, então os projetos possibilitam a inscrição de profissionais de diferentes áreas, né? Isso mesmo. Legal. Bom, Sandra, Fábio, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa aqui que seja interessante, né? A gente vai chegando ao final agora e quem sabe em um outro momento a gente se reúne de novo aí com uma outra temática, né? Porque, como vocês bem colocaram, né? Dentro da gerência agora o programa Viver Alto Vale, ele engloba vários eixos e esses eixos têm muita coisa a ser apresentada, muita coisa a ser discutida, né? Mas especialmente hoje, né, nessa temática educação ambiental, que foi o nosso foco até de conversa, se vocês têm mais alguma coisa a colocar ou alguma coisa que a gente não comentou? Olha, eu agora não lembro, né? Mas eu quero realmente agradecer a oportunidade da gente estar aqui divulgando o programa, né? Porque eu acho que é o maior desafio, a gente chegar dentro do maior número de pessoas que saibam que existe um programa regional, que saibam que existe um programa que é delas, né? A gente quer realizar um programa de que a pessoa se sinta pertencida a esse programa. Ela não é um programa lá da prefeitura, né? Não é que ela se sinta, né? A sociedade abrace a ideia e pense assim, não, eu faço parte disso. E a gente agradece realmente a oportunidade de poder estar aqui. Conforme a gente vai caminhando com os cronogramas e as temáticas, as ideias que a gente vem vindo, a gente vai troca experiência também. A gente, né, Robson, tem uma abertura muito grande, tanto do consórcio quanto com a Unidade, né? Graças a Deus a gente tem uma universidade aqui dentro da nossa região para também trazer novos profissionais e também
uma mão de obra qualificada para poder trabalhar junto com a gente. Obrigado. Fábio? Porque ele é um programa que ele não é apenas discurso, né? Ele muda o presente e muda um futuro que o mundo demanda, né? Então a gente sonha com um programa que vai mudar a matriz econômica da região, tipo, sendo mais sustentável. E quando nós lançamos o programa, nós lançamos também um vídeo institucional. E ele foi todo feito com imagens da região, pessoas da região. São pessoas ocupando os espaços verdes, são pessoas ocupando os espaços públicos, se relacionando com o meio ambiente. E não é aquele meio ambiente afastado da cidade, né? A nossa flora e a fauna lá e a cidade aqui. O meu trabalho aqui e a natureza no lado de fora, né? Não, o meio ambiente ele faz parte do dia a dia da cidade, faz parte do desenvolvimento econômico numa cidade. A gente pode pensar no meio ambiente junto, né? Então, são questões, são formas de trabalhar uma cosmovisão realmente do que é sociedade, do que é vida e do que é progresso. Quando a Sandra falou sobre é importante educar o futuro, mas nós temos que educar o hoje, essa ideia do educar o futuro, ela surge desde lá da Convenção de Estocolmo, né, em 76. 76 até os dias de hoje já se passou muito tempo. E o mundo hoje já não tem mais o futuro que as pessoas na década de 70 tinham. O futuro agora ele é mais urgente, então as ações elas têm que ser mais urgentes também, né? Então é sempre importante nós termos essa oportunidade de trabalhar regionalmente um programa que atenda demandas atuais. Que a gente não fique apenas com o lado ruim do meio ambiente. Pensar meio ambiente, pensar em muca, pensar em rio, pensar em momentos ruins. Em burocracia, né? De chuvas, né? Porque quando a gente não entende meio ambiente, a gente quer escapar. Né? Se eu falo que vai vir a fiscalização, eu já penso que vai vir uma muca. Se eu falo num órgão ambiental e eu quero abrir um empreendimento, Deus me livre, o eles órgão vão ambiental. atrasar minha vida, eles vão vir com um boleto, né? E não, na verdade, quando a pessoa entende meio ambiente, ela entende o porquê de estar seguindo aquele regramento, que é algo que vai fazer bem para ela e para a sociedade, que vai conviver com o empreendimento dela, né? Isso é letramento ambiental. Eu sou fluente na questão ambiental, independente de como ela aparece para mim. Seja eu vendo um filme, um vídeo sobre uma fauna ou flora da região, ou seja eu seguindo leis fiscais que têm a ver com o meio ambiente, né? Isso que o programa tem que atender nas mais diversas capilaridades e eixos temáticos. E pensando sobre isso, né, de geração do futuro, todos nós já fomos a geração de futuro, né? Eu já fui a geração do futuro, o Fábio. Então, eu já fui, esse pouco tempo atrás, eu estava na escola onde eu estudava, aplicando educação ambiental dentro da escola, em um assunto específico que era resíduos sólidos. Então, assim, eu já fui aquela adolescente, aquela criança que estava sentada na cadeira ouvindo alguém falar sobre meio ambiente e dizendo assim, vocês são a geração do futuro. E hoje eu estou aqui falando de meio ambiente, né? Ainda bem que de 180 alunos, hoje eu sou uma delas. Eu sempre falo, a educação ambiental, quando a gente trabalha, independente do eixo, se a gente fluir e ter uma pessoa ali dentro, ela já faz a diferença no nosso trabalho. Essa pessoa preparando a nova geração do futuro, né? Com certeza. No fim, meio ambiente é um esquema de pirâmide. É verdade, bem colocado. Bem colocado. Bom, gente, legal, a gente agradece. Obrigado, Sandra, obrigado, Fábio. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso. Obrigada. E logo conversamos novamente. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio. Até o próximo Abstract. Até mais.